Porque me deu a oportunidade de estar de volta a Goiânia. Eu gosto muito daqui, uma cidade vibrante, cheia de energia e cada vez mais cheia de oportunidades. Tá? Em nome do BID, eu agradeço o convite pela curadoria e a chance de conversar aqui com vocês sobre um tema que, embora pareça técnico à primeira vista, tem tudo a ver com o cotidiano, tá? Com os negócios, com a cidade que a gente vive, tá? E também com o planeta que a gente compartilha. As finanças sustentáveis são, em essência, uma forma de usar o dinheiro, tá? Seja dinheiro público, seja dinheiro privado, tá? Apoiando projetos, empresas e também ideias, tá? Ideias que a gente busca para construir um mundo melhor, tá? Um mundo mais limpo, mais justo, tá? Mais resiliente, que é uma palavra de momento, que é uma palavra muito importante. Tá? A gente vai pensar em investir com propósito. Retorno financeiro? Claro, óbvio, é importante no mundo financeiro. Tá? Mas retorno financeiro com impacto positivo, impacto ambiental e impacto social. Fazer o dinheiro trabalhar, mas trabalhar de verdade, não só para gerar lucro. Trabalhar para gerar valor. Tá? Valor de verdade. A gente vive tempos desafiadores. Tá? Mudança climática, escassez de recurso, desigualdade social, muito presente no Brasil. Tá? Isso afeta diretamente a economia, afeta os negócios, os empregos. Tá? Mas isso não é mais uma questão ambiental, isso não é mais uma questão social. Tá? Quando a gente pensa em mundo de negócios, a gente está falando de estratégia. Eu vou me ater um pouquinho sobre mudança climática. Tá? A gente está vivendo na pele o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. Eu moro em Brasília, alguns de vocês devem morar em Brasília. No último ano teve a maior seca registrada desde que foi iniciado o monitoramento. A gente viveu um período complexo e complicado. Como é que a gente enfrenta o desafio de mudança climática? Tá? Eu costumo dizer que a gente tem 3 caminhos. Primeiro caminho, tá? Vamos resolver o problema da mudança climática? Vamos mudar o padrão de consumo global. A gente está falando de mudar o padrão de consumo de 8 bilhões de pessoas, começando por cada um de nós aqui. Vamos pensar na factibilidade disso. Segundo ponto, tecnologia. Produção de tecnologia. De repente surge uma tecnologia através da inovação, Goiás tem um polo de inovação muito importante, que vai resolver o problema do acúmulo de gás de efeito estufa na atmosfera. A gente acompanha essa agenda já tem aproximadamente 20 anos, já vi muita tecnologia surgir, muita tecnologia importante, mas nada que chegue perto, em escala técnica e comercial, tá? Para resolver a situação, para resolver o problema. Qual seria o terceiro ponto? Mapear e marcar os fluxos financeiros. Tá? Que todo fluxo financeiro, seja empréstimo, seja investimento, seja gasto, seja compra, vá exclusivamente em direção a soluções que possam resolver a questão do clima. Tá? E aí a gente começa a falar de finanças climáticas. Se a gente pegar finanças climáticas, a gente pode quebrar em finanças para mitigação, onde vai resolver a questão da emissão de gás de efeito estufa, e a finanças para adaptação, onde você vai criar resiliência para suportar os impactos que já são irreversíveis e vão chegar. Tá? Se a gente falar de finanças nesse arcabouço, vamos ampliar um pouquinho mais. As finanças verdes englobam as finanças climáticas e dão um passo além. Estão olhando para questões de biodiversidade, para questões de água, para questões ambientais e ecológicas no sentido mais amplo. Tá? A gente tem as finanças sociais, né? Impacto positivo na vida da sociedade, na vida do ser humano. E quando a gente junta tudo isso, a gente está falando das finanças sustentáveis. Tá? As finanças sustentáveis é basicamente o conjunto de todos esses fluxos financeiros que estão buscando impacto positivo. Tá? Seja ambiental, ecológico, seja social, seja sustentável, como um misto das duas coisas. Tá? E quando a gente olha para esse conjunto, vamos trazer para a nossa realidade. Né? Vamos pensar no Brasil. Olha a posição privilegiada que o Brasil tem. A gente é uma potência ambiental. Tá? A gente tem uma biodiversidade única. Tá? A gente tem uma matriz energética das mais limpas do planeta. Tá? Um setor agropecuário que é referência global e pode se tornar ainda mais. Do outro lado da moeda. Tá? A gente tem desafios sérios. Tem o desmatamento, que é o nosso principal problema de emissões. A gente tem as emissões de gás de efeito estufa. A gente tem um alto nível de desigualdade social. Tá? E tudo isso a gente demanda inteligência, demanda inovação, demanda uma ação coordenada, demanda cooperação.
Mas eu acho que o país está se movendo, tá? A minha opinião, eu acompanho essa agenda há muito tempo, e esse evento é um exemplo disso, tá? Em termos de ação federal, né? O governo brasileiro, por exemplo, lançou o Plano de Transformação Ecológica, tá? É uma estratégia abrangente que visa acelerar a transição para a economia mais verde e inclusiva. Esse plano tem vários pilares, né? No pilar de finanças, por exemplo, foi criado o EcoInvest. O EcoInvest, que eu tenho orgulho de dizer que recebeu um apoio direto da equipe do BID no seu desenvolvimento, tá? É uma iniciativa que foi criada para atrair investimento internacional para projetos sustentáveis, né? Conectando o capital global, internacional, para as oportunidades verdes ecológicas brasileiras. Dentro das ações federais também, a gente tem, por exemplo, o Brasil começou e já emitiu 2 vezes títulos temáticos, os títulos soberanos sustentáveis, que são títulos que o governo brasileiro, são recursos que o governo brasileiro incorpora dentro do seu orçamento, que tem um carimbo exclusivo para direcionar a ações previstas no orçamento público com impacto socioambiental positivo. Tá? A gente também apoiou esse processo, um processo que iniciou alguns anos atrás no governo anterior. Tá? Então, isso significa o quê? Tá? O próprio governo está incluindo a sustentabilidade no coração da política econômica brasileira. E a gente espera ver esse reflexo na economia nacional. Tá, mas eu não vou entrar a fundo nesses temas, porque eu acho que a gente vai ter painéis à tarde que vão tratar exatamente dessas questões. Tá? Não vou dar spoiler nenhum técnico de como isso funciona. O que eu quero destacar é por quê, tá? Por que a gente precisa continuar falando de finanças sustentáveis? Por que isso é tão importante? Tá? Se a gente pensar na esfera ambiental, na esfera ecológica, elas são uma ferramenta poderosa para enfrentar a crise climática. Tá? Viabilizam, por exemplo, projetos de energia renovável, parques eólicos, energia solar, que o Brasil assumiu um protagonismo, infraestrutura de baixo carbono, tá? Promove uma economia mais eficiente e menos poluente. Ajuda a restaurar ecossistemas degradados. Tá? A gente tem as tecnologias do Plano ABC do Governo Nacional. Florestas, solos agrícolas são fundamentais para preservar a biodiversidade e também mitigar efeitos da mudança do clima. Na dimensão social, que a gente pode falar, são fluxos financeiros que contribuem para reduzir a pobreza, ampliar o acesso a serviços básicos para a população. Tá? A gente fala em financiar projetos que geram renda, promovem inclusão, melhoram a qualidade de vida, tá? Principalmente focando nas populações mais vulneráveis e regiões mais vulneráveis. Tá? E talvez no âmbito social vale a pena destacar um pouco mais além. Tá? A gente tentar desenvolver como sociedade um conceito de capitalismo consciente, tá? Que busca equilibrar o crescimento econômico com impacto positivo na sociedade e geração de retorno. Isso se conecta diretamente ao universo do investimento de impacto, tá? Mas com foco, que tem um foco claramente em resultados sociais positivos mais diretos. E a gente falando de negócio, de economia, tá? Quando uma empresa adota práticas sustentáveis, consequências diretas, atração de investidores, tá? Especialmente os investidores que estão alinhados, que estão buscando oportunidades dentro do conceito do ESG, tá? Que é o ambiental, social e governança. Por quê? Tá? Porque quando uma empresa está buscando investimento internacional, está buscando fluxos sustentáveis de recursos, precisa aprimorar sua governança interna, precisa aprimorar seus processos, seus sistemas, precisa aprimorar a forma com que essa empresa demonstra transparência nos seus atos. Tá? E isso torna a empresa muito mais resiliente, tá? Muito mais confiável e muito mais transparente. E como é que isso tudo, essas oportunidades, se traduzem em finanças sustentáveis financeiras, na prática? Tá? A gente tem diversos instrumentos. A gente tem os títulos temáticos, o mais conhecido é o famoso Green Bond, o título verde. Tá? Os Green Bonds, os títulos temáticos podem ser verdes, podem ser sociais, podem ser azuis, projetos de impacto positivo na gestão de águas, tá? Podem ser sustentáveis, como que o governo federal emitiu, que é um impacto social misto. A gente tem um instrumento que vai e volta há muitos anos, que é o crédito de carbono, teve a sua política regulamentada recentemente no Brasil. A gente tem instrumentos de blended finance, tá? De empréstimos verdes, tem o Sustainability Linked Finance, que é você obter fluxos de recursos que não são específicos para um projeto, mas que são
direcionados para uma melhora institucional. Mais uma vez, não vou entrar em detalhes, porque a gente pode dar uma palestra inteira sobre isso. Tá? Mas o ponto aqui é o seguinte: as finanças sustentáveis são cruciais quando a gente está falando de direcionar investimento privado para uma transição energética, para um futuro mais resiliente, eficiente e principalmente justo. Tá? Isso tem uma consequência natural do combate à crise climática e também de desigualdade social. Esse é o motivo que a gente vê, e eu estou vendo isso, a gente como instituição financeira, a gente está vendo isso cada vez mais. Tá? Empresas e investidores não enxergam mais a sustentabilidade como um peso, estão enxergando como uma oportunidade. Tá? Não é um custo. Tá? Investir hoje em soluções sustentáveis tem reflexo em inovação, tem reflexo em reputação e tem reflexo principalmente em longevidade dos negócios. Tá? Também eu poderia entrar aqui em casos específicos onde empresas